O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. É importante notar nesses primeiros capítulos do Evangelho de São Marcos, nós estamos iniciando o capítulo 3, que todos esses acontecimentos, esses fatos, eles estão acontecendo. Uma hora é na sinagoga, outra hora é na casa da sogra de Pedro, outra hora é no mar da Galileia. Só ontem que teve aquela exceção de Jesus estar ali no meio dos trigais e os fariseus começaram a questionar por eles estarem colhendo trigo justamente num dia de sábado. Então, relembrando, Jesus estava lá em Nazaré, ele abriu o livro do profeta Isaías, aquele pergaminho, né? Ele desenrolou e ali ele leu Isaías 61 e ele disse que aquela profecia que estava contida naquela passagem que ele tinha lido, o Espírito do Senhor repousa sobre mim porque ele me enviou para evangelizar os pobres e assim por diante, curar os cativos, libertar os cativos. Jesus disse: sou eu, essa pessoa sou eu. Os nazarenos não aceitaram e expulsaram Jesus de Nazaré. Eles queriam até matar, mas eles não conseguiram. Então Jesus sai de Nazaré e ele vai para Cafarnaum. Isso tudo se dá ali na região da Galileia. Então agora ele está de novo na sinagoga, aquela sinagoga que tinha aquele homem possuído por um demônio, e ele expulsou o demônio daquele homem. Agora ele volta, e quem é que está lá? Um homem de mão seca. Só que Jesus agora ele está num grande combate. Os fariseus, os doutores da lei, aqui coloca também os herodianos, eles não conseguiram perceber na pessoa de Jesus o Messias. Então eles achavam que Jesus era um charlatão. E o que eles queriam era encontrar uma forma, alguma situação, para que eles pudessem pegar Jesus e desmascará-lo. Só que eles não conseguiam. Jesus sempre dava uma resposta. Ontem ele deu uma resposta lá na questão dos trigais. Aí agora está ali na sinagoga, está aquele homem de mão seca e a situação continua. Sábado é dia do Senhor, não se pode fazer nada. Então Jesus agora olha para eles diante daquele homem e diz assim: olha,
é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Quer dizer que só porque agora é o momento de adorar a Deus não se pode fazer o bem? Tem que deixar? Ou a adoração, a vida com Deus leva a essa sensibilidade para com o outro? E se vai ajudar o outro porque se ama a Deus? A verdade é isso que Jesus está perguntando. Salvar uma vida ou vai deixar morrer? O exemplo que eu dei ontem, né? A criança está precisando mamar e a mãe não dá de mamar porque ela tem que rezar o texto, o rosário dela. E quando a criança chora e a mãe está lá rezando o rosário porque tem que rezar o rosário. Aí quando ela chega lá, a criança morreu. Então, era para dar de mamar ou era para rezar? É isso que Jesus está dizendo. Salvar uma vida ou deixá-lo morrer? Eles nada disseram. Coração endurecido. Eles sabiam a resposta, mas não quiseram. Eles estavam tão aloprados na questão do sábado que eles não queriam dar a resposta. Aí acontece uma questão aqui. Jesus fica irado e triste ao mesmo tempo. Olha, a ira é um pecado. A ira é um pecado capital. Nós não podemos nos irar. Então agora Jesus pecou? Encontraram um pecado em Jesus? Eu sempre dou o nome dessa ira de ira santa. Por que é uma ira santa? Você sabe aquela situação que você está fazendo de tudo para que o outro abra o coração e o outro não abre? Continua naquela dureza. E a paciência chega no limite. É isso que está acontecendo com Jesus aqui. Porque, olha bem, aquele homem, ele estava com a mão seca. Aqui está dizendo de cura, mas não foi cura, foi milagre que aconteceu. Eu já falei aqui para vocês que cura é sempre algo que a medicina, a pessoa tem alguma situação lá, você até reza pela pessoa, a pessoa fica boa, mas a medicina tem remédio para isso, né? O meu brinco também com vocês, né? Quem tem dor de cabeça é só tomar um Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. Antigamente esse comercial. Então a pessoa rezou lá e a dor de cabeça desapareceu. Cura. Ciência já resolve. Um médico vai dizer assim: você não fez nada demais. Nós também fazemos. É só dar um remédio que fica bom. Agora, um homem de mão seca, a mão seca é como se fosse uma mão morta. Ela não mexe, fica ali aquele negócio parado assim. Aí você olha para a mão, parece que ela está toda assim, parece até meio espelhada, né? Não tem vida. Aquele negócio assim parado. Aí Jesus olha para aquele homem, olha para os fariseus, dando a oportunidade. Eu vou mostrar para vocês que eu sou o Senhor do sábado. Mais uma vez eu vou mostrar para vocês. Então ele cura o homem. Acontece um milagre, né? Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Então, o que foi que aconteceu? Eu não sou muito médico, não entendo muito de anatomia. Mas o que aconteceu ali foi a circulação sanguínea começou a voltar. Os dedos começaram a se movimentar. A mão que era seca foi ficando gordinha de novo, até ficar no ponto da outra mão. E aí ele poderia fazer o aleluia dos carismáticos, né? Que fica rodando a mão assim. Aleluia, aleluia, fazendo assim, ó. Então,
Um milagre. Era para aqueles fariseus e os herodianos olharem ali e dizerem: meu Deus do céu, o que é que nós estamos fazendo? Esse homem aqui, olha só, realmente ele é Deus. Não, ficaram parados no sábado e ainda deram como resposta o seguinte: imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Então, voltemos agora ao que eu estava falando, a ira. Essa ira, ela se dá diante de uma situação que se chama liberdade. Deus deu a liberdade ao homem, para o homem dar a resposta. Deus não obriga ninguém a se converter, a mudar de vida, mas Ele quer. Ele quer a mudança, Ele quer a salvação, porque essa mudança aqui é uma mudança que vai gerar salvação para a pessoa. E essa salvação que eu estou falando é salvação eterna. É a pessoa, depois de ter levado uma vida errada, ela muda de vida, ela se converte, ela começa a andar numa vida santa, e quando ela passa dessa vida para outra, para a verdadeira vida, que é a vida eterna, ele vai com Deus, vai viver lá com Deus. Aí Deus está dando a oportunidade, e aqui diz assim: eles eram duros de coração. É como se Jesus dissesse assim: o que é que eu vou fazer mais? O que é que eu faço? Não quer abrir. Quer ir para o inferno? Vai então. É isso. Não tenho mais o que fazer. Você está vendo o limite de Deus naquela situação, que é a liberdade humana? Muitas vezes a gente fica culpando, dizendo que Deus, a pessoa não se converteu porque Deus não quis. Quem disse isso? Isso aí é palavrinha que o diabo é que manda, Porque a conversão, ela acontece a partir de uma abertura de coração da pessoa. Então, muito mais do que aquela mãe que quer ver o filho convertido, a esposa que quer ver o esposo convertido, o esposo que quer ver a esposa convertida, os párocos que querem ver os seus fiéis convertidos, muito mais, Deus quer muito mais. Então, não vamos culpar a Deus pelo outro não ter se convertido. É porque eles não querem. E por eles não quererem, Deus não vai entrar. Eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, eu entrarei. Se você abrir o coração, eu entro. Agora, se você não abrir, eu não vou entrar. Deus não é mal educado. Deus não força. Aí as nossas orações, as nossas penitências, o se humilhar diante de Deus, Senhor, que nessas oportunidades que o Senhor está dando, que está dando para todos nós, que essa pessoa ela abra o coração, Senhor. Mas não que Deus esteja dizendo: não vou agora não. Não vou não. Aí a pessoa está pedindo: eu não vou agora não. Vou fazer ele sofrer mais um pouco. Não vou. Não, é assim que o pessoal, na cabeça de muita gente, está. Quando diz assim que Deus não faz nada. Mais do que Ele fez, morrer na cruz e nos salvar. E quantos milagres que Deus fez e continua fazendo, quantas situações, mas a pessoa não quer. Aquele homem que leva a esposa na porta da igreja e ele fica dentro do carro e ele não entra. Antigamente ficava lendo jornal, agora fica no celular. Fica ali, olha, o calor imenso, mas está ali. Aí quando acaba, ele recebe a esposa e leva para casa. Mas não entra.
E a esposa está ali naquela oportunidade achando, quando é que isso vai acontecer? Jesus, por que o Senhor não faz? Não, Jesus está fazendo. Ele não viu a igreja, por que ele não entrou? Por que ele não quer entrar? E aí a pessoa fica o quê? Dá aqueles 5 minutos de raiva, que dá vontade de chegar, pegar a pessoa assim, estrangular. Dá vontade de pegar assim Jesus e de abrir a cabeça dele e jogar Jesus lá dentro. Porque a pessoa não quer abrir o coração, e a pessoa está vendo que ela está se perdendo. Cada dia que passa mais ela está se perdendo e ela não quer abrir, não abre, não se converte. Meu Deus, quanta gente ali na beira, no hospital, faltando pouco tempo, a pessoa diz, olha, você não quer um padre? Não quero não. Não acredito nesse negócio de padre, está ali prestes a morrer. Como eu já contei aqui, aquela história que Santo Afonso, ele conta, um homem que vivia, não era casado na igreja, vivia junto com uma mulher, ele foi casado, mas deixou a mulher e estava vivendo com uma outra. Ele estava ali no hospital, perguntaram para ele, e aí, você não quer agora um padre? Ah, sim, tá bom, pode mandar o padre. E o padre chegou, e aí começou ali a questão da confissão. Você se arrepende das coisas que você fez? Sim, padre, eu me arrependo. Você se arrepende de ter feito isso? Você se arrepende de ter feito aquilo? Você se arrepende? Sim, padre, eu me arrependo. E aí o padre falou, e aquela mulher lá que você vive junto há muito tempo, que não é sua esposa é a outra? Aí ele disse assim, o senhor quer demais agora. Ela não. E morreu dizendo isso, ela não. Ou seja, ela não vou largar não. Morreu assim. À beira, estava tudo certo. Eu sei que agora você vai dizer, não, mas Deus foi misericordioso. Sim, Deus sempre foi e sempre será. Ele é que não quis a misericórdia de Deus, o problema é esse. Ele é que não aceitou. Em outras palavras, meus irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: nessa luta nossa de rezarmos, primeiramente pela nossa conversão, porque nós não nos consideramos tão convertidos assim, porque tem muitas coisas na nossa vida que precisam ser mudadas. Então, rezemos primeiramente por nós, primeiramente você tem que rezar por você. Aquela história do avião. Se der algum problema lá, está ali com o filho ali do lado, primeiro a mãe tem que colocar o oxigênio para ela, para depois colocar para o filho, não é colocar logo para o filho. Então, primeiro nós, todo dia, Senhor, olha, o Senhor sabe, né? Graças a Deus, disposição da nossa parte de conversão. Senhor, ainda tem muitas coisas, tem coisas que eu não estou percebendo, muda em mim, mostra-me. Aí Deus mostra, aí você diz obrigado e aí você vai mudando. Agora você parte para os seus. Senhor, e os meus? E vai rezando pelos seus. Enquanto você puder falar e eles aceitarem, tudo bem. Agora, quando ele disser, eu não quero mais que você fale, eu não quero mais que você nem reze por mim, aí você não vai falar mais, porque são adultos, não querem. Não adianta ficar forçando, mas rezar você vai. Mas não precisa ficar dizendo para ele que você está rezando. E quem sabe, no decorrer do tempo, pode ser que abra o coração, como poderá não abrir. Mas isso não cabe a nós ficarmos, entre aspas, preocupados.
façamos a nossa parte. A conversão de uma alma não se dá de forma fácil. Tem pessoas aí que estão rezando há mais, já bateram o recorde, já passaram Santa Mônica, que foi 30 anos. E está ali rezando e a pessoa vai, aí dá uma vontade de desanimar, você não vai desanimar, enquanto você estiver vivo, você vai rezar. E se você chegar aí para o céu depois, interceda por lá. Mas não pode parar de rezar. Mas é triste, alguns se converterão e outros não. É triste isso. Quem desses fariseus aqui se converteram? Mudaram de vida? Foram com o intento deles até o final? Mataram Jesus mesmo? Nicodemos tinha se convertido, tinha um outro lá também, mas os outros foram até o final, não mudaram de vida. Enfim, que Deus nos conceda primeiro a graça da nossa conversão mesmo, e que converta os nossos. Eu não vou nem dizer aquelas pessoas muito longe assim, porque eu sei que você não vai nem ligar para essas pessoas, você vai ligar para os seus. Cada um cuide dos seus, né? E vai rezando, vai pedindo. Porque é preciso que um dia todos nós nos encontremos no céu. É preciso. Mas nem todos irão. O apego a esse mundo é muito grande, sem perspectiva de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.